Olá, bem-vindos a mais um podcast do Isla Convida. Hoje temos connosco a Beatriz Cardoso, que é a nutricionista aqui do Isla Santarém, uma das novidades também para este segundo semestre letivo, para quem ainda não sabe, através do Gabinete de Apoio ao Estudante, já temos as consultas de psicologia e agora temos também esta novidade das consultas de nutrição. A Beatriz está hoje aqui connosco para partilhar algumas dicas sobre alimentação, sobre a parte do estudo. Os nossos estudantes estão aqui um bocadinho a viverem mais sozinhos, mudam da casa dos seus pais até a casa junto à escola, portanto à comunidade onde vão estudar, e portanto estamos aqui para darmos algumas dicas. Então, Beatriz, relativamente aqui aos estudantes, eles quando fazem esta mudança, normalmente alguns, a maioria, digamos que muda de casa dos pais e passa a viver sozinho, e isto depois traz aqui vários desafios, nomeadamente a nível da alimentação, não é? Muitas das vezes não estão habituados a cozinhar, não sabem quais é que são os ingredientes que se devem misturar, todas essas coisas. Exatamente. E aquilo que eu gostava de começar por perguntar é quais é que tu achas que são as coisas que correm menos bem quando os estudantes começam a cozinhar? Então, olha, nesta primeira fase acho que é muito sair da rotina. Estão habituados provavelmente a chegar a casa e ter o jantar já feito, e agora é uma rotina nova, é uma cidade nova, estão sem os pais, sem os avós. Portanto, o facto de terem que ir às compras sozinhos, chegar a casa sozinhos e terem que preparar a refeição, e muitas das vezes optam pelo mais fácil, compram a comida de fast food, vão ao café da esquina, ou então não comem. Pronto. Há muito essa evidência. Portanto, acho que parte muito por aí a falta de conhecimento também, nesta fase que é um grande passo para a vida deles, mas que há aqui uma lacuna muito grande porque estão a viver sozinhos e agora têm que se fazer à vida, e muitos não estão preparados para isso. E a parte económica, achas que também tem aqui algum Sim, impacto? principalmente nos jovens mais carenciados, sim, porque já é um esforço enorme que os pais têm que fazer para o deslocamento, para as propinas, para o alojamento, e a parte económica, por vezes eles não querem que falte nada aos filhos, e eles também, para não estar a pedir mais aos pais, às vezes não compram aquilo que é necessário ou tentam guardar e dizer que está tudo bem, mas acho que a parte económica é uma das partes fundamentais e uma das lacunas que faz com que eles comam mal. E há algumas dicas assim, só 2 ou 3 coisas rápidas que possas dizer que eles pudessem fazer para evitar que estas situações aconteçam, estes erros que são comuns, não é? Sim, Como bem é disseste. tal coisa. Eu acho que o planeamento é o mais importante nesta fase, porque se eles planearem aquilo que vão comer ao longo da semana, mesmo a nível económico, vão às compras e também já sabem aquilo que vão comprar, logo não vão comprar mais do que aquilo que necessitam. Portanto, se sabem que vão comer frango esta semana juntamente com outros tipos de proteína, já é mais fácil ir ao hipermercado e irem só àqueles lugares e comprar as proteínas em questão, e não se dispersarem tanto nos hipermercados, que a gente já sabe que facilmente eles vão às batatas fritas e a tudo que de todo que é saudável e que lhes permite dar alimento e que eles fiquem saciados. Portanto, acho que o planeamento, sem dúvida, nesta fase é muito importante para eles também, a nível económico, estarem um bocadinho mais resguardados e salvaguardados. Ok, sim, acho que é fundamental. Aqui só uma pequenina Hum, provocação que acho que é uma coisa de senso comum que já todos nós ouvimos falar, que é nunca ir às compras com fome. sim, sim. Corresponde à verdade? Corresponde, porque lá está, tudo o que está lá é o que nos apetece, e portanto, em vez de trazermos só aquilo que íamos comprar, trazemos a outra coisa, mais a outra, e estamos a pagar e vamos comprar se calhar o chocolate que não estávamos a apetecer, mas só porque estamos com a gula. E não, isso é fundamentalmente ir às compras com fome, é um maior erro, e o top 1 de sair de lá com se calhar mais 5, 6 euros, que não era suposto. Suposto. Pois, eu Exato, acho que isso é exato, sim, sim. daquelas máximas mais Sim, antigas que sim. toda a gente já ouviu falar. Estudantes nesta fase e fase adulta, Exato, portanto, todos mesmo. exatamente. Então, e tendo em conta esses erros, como é que eles se manifestam em cada um, ou seja, quais é que são as características que nós podemos notar nesses estudantes quando eles estão
mal alimentados ou quando estão a fazer uma alimentação que Certo. não tem horário ou que não está a ser adequada àquilo que são as necessidades. Sim, principalmente começam logo com muitas dores de cabeça, não têm tanto disposição para estar em grupo, o humor deles, lá está, também fica assim um bocadinho, porque não andam se calhar a dormir bem, a alimentar-se bem, a fadiga constante e passa muito por aí. Acho que é Ok. muito por aí que ficam afetados, tanto a nível também de concentração, aulas, isso depois fica tudo influenciado. Eles pensam que não, mas depois a produtividade deles fica logo por si só, porque acabam por estar com carências tanto nutricionais, com vitaminas, e isso tudo influencia o nosso cérebro. Lá está, a parte alimentar é muito importante, tanto para andarem bem fisicamente, mas também mentalmente. Então quer dizer que a alimentação saudável pode impactar até no rendimento Claro, dos estudantes. exatamente, E, exatamente. e quais é que são aqueles produtos-chave que eles pudessem ter, por exemplo, no frigorífico para fazerem uma refeição rápida, económica e prática, para se poderem alimentar bem? Só assim algumas dicas que eles Uhum. pudessem ter. Lá está, voltando ao início, o planeamento acho que é fundamental, mas é o que eu digo, ter sempre a comida simples em casa, ou seja, ter sempre pelo menos ovos cozidos, ter sempre uma porção de arroz, de massa, ter peito de frango grelhado ou peito peru, porque isso são alimentos que podem durar pelo menos uma semana no frigorífico Ok. e que nós chegamos a casa e agora o que é que eu vou comer? Mas pelo menos se eu já tiver ali algumas coisas já feitas, mas principalmente tanto os iogurtes, a parte dos cereais que também é importante nesta fase, as saladas, não precisamos estar a comprar uma salada e estar ali a descascar, já podemos comprar hoje em dia os pacotes de salada, portanto não há como não Exato. comer, e os legumes congelados, há N opções de legumes congelados, portanto tudo isto ter já pequenas porções feitas, e para não falar também da sopa, que é basicamente, hoje em dia até já há, legumes congelados, que é só pôr um bocadinho de água e termos uma sopa feita, portanto não há desculpa para não comer bem. Eu acho que o planeamento aqui é mesmo o mais importante. Se eu souber que vou comer uma determinadas refeições em casa, ter logo as pequenas porções preparadas, porque sei que aquilo não se vai estragar. Portanto, é mais fácil e vou chegar a casa e se calhar não me apetece aquilo, mas como é só aquilo que eu tenho, é aquilo que eu vou comer. Isso é uma boa dica, sem Exatamente. dúvida. Tira-me a fome e pelo menos já não vou pensar o que é que eu vou comer e se calhar até ia comer outro tipo de coisas que não me iam fazer tão bem, mas acho que isso ajuda muito neste processo. Boa, boa dica. E são coisas tudo, pelo aquilo que estás a dizer, são tudo coisas que basta ter um fogão, não é preciso grandes Exatamente. eletrodomésticos, Não? forno, nada dessas coisas. Uma Ter, simples fogão, uma frigideira e está está o feito. assunto Uma resolvido. panela, um bocadinho de água, um bocadinho de sal, condimentos e está feito. E que até é bom, depois não há tanta louça para lavar, não é? Exatamente, exatamente. São só Exatamente. coisas positivas. Portanto, já falámos aqui muito de planeamento, Uhum, e o quanto é que isso é importante e uhum, fundamental. claro. Há dicas de planeamento simples que possas aqui partilhar? Sim, por exemplo, imagina, se nós, pelo menos tirarmos uma horinha, pelo menos eu falo pelo meu caso na faculdade, ao domingo era aquele dia que eu chegava a Lisboa e que acabava por estar ali um bocadinho, então o que é que eu vou fazer para a minha semana? Então tirava ali uma horinha e tentava perceber, e tentava sempre variar entre as proteínas, se comia carne, no outro dia comia peixe, e eu tentava planear nesse sentido, fazia logo as porções que tinha Uhum. caixas individuais, e utilizava essas mesmas caixas para fazer a tal proteína, juntava sempre um legume ao meu gosto, ou quando até já não tinha legumes, tinha a tal salada, Uhum. e juntava também a parte dos hidratos de carbono e a variante. Tinha arroz, depois tinha massa, refeições super rápidas, quando já não tinha essa possibilidade de ter as marmitas já feitas. Fazia sempre uma omelete, tínhamos sempre a parte dos enlatados e hoje em dia já há N opções saudáveis que não é só com óleos ou com azeites, também por si só também acaba por ser saudável, mas ao natural é sempre o preferível. Uhum. Portanto, não é só chegar a casa e comer só uma simples sopa, não. Podemos aqui variar, incluir aqui mais coisas, mas ter logo ali a base já feita, as bases, acho que é o mais importante para os alunos, para permitir que cheguem a casa e tenham ali pelo menos alguma refeição de conforto e nutritiva. Ok. Daquilo que estás a partilhar, parece-me, corrige-me se estiver Uhum, errada, que este tipo de dicas que tu estás a dar e estas refeições são coisas que são economicamente de baixo custo, sim. são fáceis de adquirir e de confeccionar, como já falámos, não é? Uhum. Ah, então, achas que se pode dizer que quando os alunos dizem que comer saudável, isso é tudo caro, são produtos todos caros, isto é um mito ou é uma verdade? É um mito.
é um mito, porque se eu não tiver, lá está, esses alimentos em casa, e se eu chegar a casa e não tiver nada e tiver que ir ao hipermercado, como eu já estou cheio de fome, se calhar vou comprar já algo feito, que é muito mais caro do que se eu comprar tudo em separado e já tiver lá feito, porque perdi uma hora no meu fim de semana ou durante a semana, o que for mais conveniente, e sai muito mais em conta do que efetivamente comprar tudo já feito. E se quiserem, por exemplo, nós estamos a falar só em preparar refeições, mas podemos também deixar aqui, se calhar, algumas dicas Uhum, de comer saudável e de forma equilibrada e até se calhar económica, não sei, sim, ir jantar fora ou almoçar fora claro. ou comer, sei lá, na cantina, no refeitório ou Uhum, até num restaurante. sim, sim. Isto é possível? Claro, e as cantinas hoje em dia, felizmente, estão muito melhores, porque apresentam uma refeição completa e as pessoas dizem: "Ah, mas é muita comida". Não, não é. Uma refeição completa é exatamente aquilo que eles apresentam, que é um prato de sopa, temos o segundo, temos a acompanhar depois no final uma peça de fruta ou até mesmo o doce, porque o doce pode ser incluído desde que seja equilibrado, uma alimentação variada, e depois temos a água como opção. Vou a um restaurante e até me apetece beber um sumo, está tudo bem com isso. Temos as opções 0% de adição de açúcar e podemos optar. Hoje em dia há grelhados em todo o lado. Não podemos é, se calhar, chegar lá e optar pelo aquilo que é mais simples, ou um hambúrguer com umas batatas fritas. Se calhar posso sim comer o hambúrguer, mas em vez de escolher as batatas, tenho a opção da salada. E lá está, em vez de escolher refrigerante completamente isento de açúcar, é sempre uma opção muito melhor, porque o nível calórico de uma refeição que era completamente descontrolada para esta refeição é quase o dobro. Portanto, aqui há uma diferença brutal, porque comer fora também não é mau de todo. Claro que nós não sabemos como é que os alimentos são preparados a 100%, mas optando sempre pelo grelhado, pela salada e pelo refrigerante sem adição de açúcares com a fruta, faz uma alimentação completamente equilibrada. Ok. Então, parece-me que têm aqui todas as soluções para Acho que sim. comerem Acho que adequadamente. sim. E agora, aqui só para também finalizarmos, um conselho para quem acabou de sair da casa dos pais, e para além de tudo aquilo que nós já Uhum. falámos, poderes deixar aqui um conselho a estes estudantes que saem de casa dos pais e vêm viver sozinhos pela primeira vez, do género, agora tenho uma casa, tenho panelas de tachos à minha frente, se calhar nem sabem como é que nada É daquilo verdade. funciona. Deixares aqui uma dica, Certo. ou mais do que uma, se te lembrares Sim. de dizer, para eles poderem adaptar à Eu vida. acho que a principal dica é aproveitarem esta fase da vida, porque é única e é uma experiência que nós vamos levar para a vida, e muitos de nós crescem muito com esta fase. Mesmo aqueles que nem sequer sabiam ligar um forno, saber a quantidade de sal que deviam pôr, é nesta fase que vamos aprender, e nós vamos sempre aprender com os erros. O telefonar à mãe a pedir a dica é sempre uma boa opção, porque ainda eu o fiz e, portanto, não há que errar nesse aspecto, mas é ter sempre as coisas básicas no frigorífico. Se tiverem sempre a parte dos hortícolas, quer sejam eles frescos, congelados, a parte da proteína, seja ela frango, seja ela peixe, seja ela os ovos, a parte dos hidratos de carbono, não tentar variar muito, fazer a coisa que é simples, a parte da fruta, a parte do leite, a parte dos cereais, tudo isso é importante, desde que façam uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada, a prática da atividade física também aqui associada, dormir as horas que devem dormir, não andar estressados, porque a gente sabe que além de estarem fora dos pais, da casa, da rotina, da cidade, dos amigos, é um momento que há sempre mais ansiedade, porque há as frequências, e então, se andarem bem alimentados, com um estilo de vida equilibrado, lá está, isto não tem que ser perfeito, desde que seja consciente, pode haver o bolo, pode haver a parte do chocolate, pode haver a parte de ir aos fast food com os amigos à sexta-feira, desde que haja uma rotina e uma parte alimentar equilibrada e variada, acho que têm tudo para ter uma boa alimentação. Ok. E agora falaste de uma coisa muito Hum, curiosa que me leva a fazer-te aqui uma pergunta, hum. ou uma provocação, digamos assim, relativamente ao tópico que tu estavas agora aqui a identificar. Portanto, os alunos vêm para o ensino superior, não Uhum, é? Já estão livres dos pais, como estávamos a dizer, e há toda uma liberdade, não é? A nível do horário das refeições, uhum, ah, dos alimentos que vão comprar e da forma como fazem. Às vezes certo. até os pais, se calhar, preparam marmitas e enviam para Uhum, durante a sim, semana toda, mas depois não é aquilo que se claro. apetece e vão comer outras coisas e fazer aqui outros gastos. Já deixámos aqui dicas para essas coisas todas. Agora lançava-te aqui a provocação de Hum, que, imagina, por exemplo, um estudante que está a trabalhar
e que está a estudar ao mesmo tempo, porque nós temos muitos alunos que estão no regime diurno a trabalhar e estudam no regime pós-laboral. Claro. Depois, às vezes, até cresce filhos, Sim, sim. maridos, mulheres, por aí fora. Deixar também aqui uma dica mais especial a estes alunos, porque não desfazendo dos outros, não é? Claro. Mas que acabam por ter um bocadinho mais de tempo, porque não trabalhando, estando só a estudar e a fazer trabalhos, a organização é uma, e quando tem que se gerir uma casa, trabalho, filhos e outras pessoas ao Claro. nosso encargo, acabamos por ter menos tempo. E então lançava-te aqui o desafio de deixares também uma dica a estes estudantes. Lá está, vamos falar outra vez da parte do planeamento e depois é tal coisa, mesmo às vezes nós lá em casa sabemos que nem todos comem a mesma comida, ou porque nem todos gostam de sopa passada, tem que ser Pois. sopa passada, não gostam de ter lá as coisas a boiar e portanto acho que é tentar vivermos em comunidade e se todos ajudarmos e se todos trabalharmos para aquele sentido, porque é para a saúde de todos, ok? Eu acho que é mais por aí, é tentar, ok, perceber se calhar ele não gosta tanto dos legumes, vamos tentar aqui a optar pela parte das sopas, porque está tudo triturado e ele até come e está tudo bem. Então vamos ter sopas em casa. E depois lá está a falar das marmitas, sendo que, sem para mais pessoas, até podemos falar da parte do congelação, ou seja, tentar. Isso é um tópico Exato. importante. Ou seja, até podem fazer vários tipos de quantidade de carnes, de peixe e depois congelar em porções e é sempre mais fácil, porque se calhar à hora que eu chego a casa, se calhar o marido ainda está a trabalhar, porque lá está, os horários são diferentes, portanto a parte de congelar os alimentos também não é mau de todo. Claro que perde-se ali um bocadinho de nutrientes, mas é importante é que haja a parte alimentar ali correta. E portanto o importante é mesmo isso, é chegar a casa e saber que tenho lá uma opção e não chegar a casa e agora, se calhar vou comer maçãs, ou não vou comer, ou vou comer só um iogurte, depois aqui a parte alimentar fica aqui um bocadinho, mas os alimentos-chave para ter no frigorífico, se as pessoas o tiverem, vai haver sempre a opção quando chega a casa. Até mesmo os mais novos sabem mexer um ovo e fazem os ovos mexidos rapidamente com um bocadinho de arroz. Hoje em dia, lá está, desde que o planeamento esteja lá e haja comunicação entre todos, acho que a parte alimentar está assegurada. Muito bem. Pronto, então acho que ninguém tem desculpas para não comer Acho que saudável. sim, acho que sim. Obrigada pelas tuas dicas Obrigada eu. e por teres aqui desmistificado um bocadinho esta ideia de que às vezes sair de casa dos pais e vir viver sozinho significa automaticamente alimentar-se mal e Claro. gastar muito dinheiro, não é? Já percebemos que não. Portanto, se também têm estas dúvidas e não ficou totalmente esclarecido ou ficou ainda com mais curiosidade para fazer marmitas saudáveis, para saber quais é que são os alimentos adequados, convidamo-o também a poder fazer uma consulta com a Beatriz, Sim. que está aqui connosco no Isla, disponível para isso. Obrigada, Beatriz, por Obrigada esta eu. partilha. Obrigada.